O tempo é uma questão de prioridade, não é isso, Cleiton? Tempo virou prioridade. E com o tempo você aprende isso, né? Eu precisei chegar aos meus 37 anos para entender que meu tempo era hoje, eu não podia mais esperar e eu tinha que correr atrás para reverter tudo que eu construí de errado na minha vida. E aí agora é a luta contra o tempo. Então, dentro das 24 horas eu tô me virando, porque eu trabalho, né? O que você faz da vida, Cleitinho? Eu sou gerente comercial, né? Sempre trabalhei nessa área. Iniciei minha vida profissional como vendedor, depois fui supervisor de vendas, supervisor administrativo, mas sempre nessa área, né? E hoje eu atuo como gerente comercial, né? Comandando aí uma galerinha, equipes de vendas, e é o que eu gosto, sempre fiz. E dentro dessa correria, porque querendo ou não, quem trabalha com metas, né? Eu criei essa nova meta para minha vida, que é me transformar, né? Que é me reeducar e reestruturar os 37 anos que eu perdi, porque eu sempre fui gordo, né? Nasci uma criança gordinha, já nasci com uns quilinhos a mais, e por mais que meus pais tenham tentado de tudo na minha infância para reverter isso, né? Porque eles tentaram, muita gente, a culpa é dos pais, isso aqui. Não, nunca foi. Eu sempre tive um biotipo para ser gordo. É algo genético. Genético, sempre tive esse biotipo. E, eu aceitei na adolescência, eu aceitei, na fase adulta, início dela, juventude, aceitei. Sou gordo, sou assim, me aceito, gosto e tal. Só que aí, aos 37 anos, veio o clique, tava tudo errado. E aí eu tô lutando para mudar isso aí, né? Então, o tempo, ele é primordial, porque hoje eu quero viver novas coisas, coisas que eu não fiz por conta do meu tamanho, né? Por conta da mobilidade, e aí eu quero correr contra o tempo justamente para poder fazer essas coisas, né? E quando virou essa chavinha, o que foi o divisor de águas? Olha, o divisor de águas foi primeiro mental, né? Eu queria muito que o ano de 2025 ele fosse um ano que eu não tivesse estresse, né? Que hoje, infelizmente, a doença do mundo, né? Se fala muito da ansiedade. Eu tinha muita ansiedade. Nos últimos anos, depois da pandemia, foi ladeira abaixo, né? E eu nunca cuidava da minha mente. Então, no final do ano passado, eu comecei a prestar atenção de que estava tudo errado, estava morando longe da minha família, né? Vivendo apenas para trabalhar, né? Era trabalho, 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 só pensava em trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. E aquilo foi me incomodando. Então, já não estava me fazendo bem. O sacrifício de estar longe da família, o sacrifício de não estar cuidando de mim, da minha mente, estar ali sempre pensando a mil. Então, eu disse, não, eu vou procurar um psicólogo. E procurei uma psicóloga no meados de agosto, julho, agosto do ano passado. E eu comecei a conversar. E aí fui trabalhando várias questões que eu precisava trabalhar, né? E em dezembro eu tomei a decisão, vou embora. Vou voltar a morar em Xerambim, ficar próximo dos meus, não vou mais fazer esse sacrifício. E fiz. Então, no ano novo, do dia 31 para o dia 1º, eu coloquei, olha, esse ano eu quero ser prioridade para mim. Então, não vou deixar que nada me abale. E eu sempre fui aquele paizão da turma, dos amigos, família. Quem se escorasse pertinho de mim, eu já estava abrindo a asa como uma mãe galinha. Vou cuidar. Então, eu cuidava de todo mundo e eu acho que era uma desculpa, uma forma de não cuidar de mim. Então, meu tempo sempre era para estar ajudando os outros. E se negligenciando. E me negligenciando, exato. Então, eu fiz isso por muito tempo. E eu coloquei como prioridade que não ia ser esse ano. E assim eu fiz, né? Comecei a mudar algumas atitudes com amizades, não abandonando amizades, mas me priorizando, né? Aprendendo a dizer não, que eu nunca... O não é pedagógico. Pois é. Mas é difícil. É difícil. E eu nunca dizia não para qualquer pedido que fosse de amigos, de conhecidos, família. Eu não sabia dizer não
profissionalmente eu não sabia dizer não. Então, como eu já tinha profissionalmente resolvido abandonar a cidade que eu morava, voltar para cá, então eu disse, não, eu aprendo a dizer sim para mim, né? Vou aprender a dizer não para os outros. E comecei a fazer isso. E fui vendo que, tipo, eu conseguia, né? E aí um belo dia, e isso mudou totalmente, minha ansiedade. Crise de ansiedade foi embora, já não tinha. Tipo, meados de maio, junho, eu já conseguia perceber que eu tava assim, zen, só felicidade, alegria, tudo fluindo. Nirvana total. Tudo fluindo, tudo fluindo. E aí, junho chegou o mês do meu aniversário, fiz um aniversário com vários amigos, convidei, fiz aquela festa. E nessa festa, a gente foram feitos vários vídeos, né, lá, e eu pedi para um amigo editar. Quando ele editou, eu sei que ele não fez na maldade, até porque ele me conhecia e sabia que eu não me importava com aquilo. Mas uma das partes que eu me abaixava, apareceu aquela explosãozinha, né? E eu olhei para aquela imagem, olhei para mim me abaixando e eu, acostumado a ter aquela imagem, né, me identificar com aquela imagem, eu não me identifiquei, né? Então começou o clique. E aí uma amiga disse, vamos caminhar? Eu disse, vamos. Ah, mas é cedo, é 5 horas da manhã. Ixi, melhor sono, não acredito não. Vou não. Não, vamos. E isso foi na metade de junho. Metade pro final de junho. Já na terceira quinzena. Terceira semana, desculpa. E aí, a gente foi. Primeiro dia, a gente caminhou. Eu estava num sedentarismo, num peso, que o caminhar da minha casa para a esquina, que só tinha uma casa de diferença, eu já estava cansado. Cansado, ofegante. E a gente caminhou, eu moro ali próximo ao bar Meio do Mundo. Não sei se pode falar. Pode sim, pode, né? vontade. Sim. Eu moro ali próximo, até a pista, que é ali a Geraldo Bizarria. São 300 metros, que hoje eu conto tudo. Conto metro, conto tempo, conto quilômetro. Eu fiz esse processo em 10 minutos, né? E me sentei na calçada e passei quase 5 minutos pensando que eu ia morrer. Ofegante, puxando respiração. Aí disse, não, descanse e a gente volta. Então, esse primeiro percurso, que foi 300 indo, 300 voltando, dá 600 metros, eu fiz em 20 minutos nesse primeiro dia. E aí, a gente combinou, então vamos amanhã. Nesse segundo dia, essa minha amiga não apareceu. Eu já estava acordado, estava com tênis. Eu disse, eu vou. E aí, foi o mesmo cansaço e tal. Só que eu disse, nossa, eu tô conseguindo acordar. O terceiro dia acordei, fui de novo, ela não apareceu. Ela mandava mensagem, não atendia, já tô acordado, vou de novo. E aí no quinto dia eu coloquei, não, já tô melhorando, peraí. Que eu não tô precisando mais ficar 5 minutos puxando o ar aqui nessa calçada não. Com 3 minutos eu já tô retornando. E fui ganhando força. Então, aquilo, quando eu vi que era possível e que dessa vez eu estava com a minha cabeça livre para abraçar, então eu disse, não, é agora. E aí eu já conversei com o personal, fiz algo bem errado, que foi meu primeiro nutricionista, foi o ChatGPT, né? Coloquei lá dieta para pessoa de tal. E comecei, né? E foi daí que tudo iniciou. Então, resolvi me pesar. Dia 1º de julho eu me pesei. E foi aí que eu vi que eu estava com 185 quilos e 500. O maior peso que eu já tinha visto na balança. Só que eu acho que eu estava com bem mais, porque já tinha o quê? Uns 10 dias que eu já vinha exercitando e já estava mudando algumas coisas na minha alimentação. E aí criei gosto. Criei um gosto, um prazer. E hoje eu acho que eu não consigo enxergar outro futuro para mim que não seja esse do Cleiton transformado. O Cleiton saindo desse grande casulo, né? Porque eu construí esse casulo, um casulo de gordura, e vivendo as coisas que eu tenho que viver.